Números capítulo 20, versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água, muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Versículo 12 somente. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Põe tua Bíblia aí na cadeira. Glória a Jesus. Capítulo 20 de Números vai falar sobre a reprovação de Moisés. Moisés foi reprovado, irmão. Moisés estava passando por um luto. A irmã dele, Miriam, que ajudou a salvar a vida dele, quando a mãe colocou ele num cesto, pois ele não riu. Essa irmã dele foi acompanhando ele, e depois ainda proveu um recurso para a própria mãe, que a filha de Faraó achou. Então ela tinha um papel importante na vida do seu irmão, e acredito que para ele também, mas ele estava vivendo um luto. A Bíblia diz que Miriam tinha morrido, e eles estavam em um deserto, e o povo continuou murmurando e reclamando. E em Êxodo capítulo 2, em Êxodo capítulo 15, ela dirigiu o louvor das mulheres no Mar Vermelho. Depois que eles passaram, ela dirigiu as mulheres na adoração. A única marcha no relato sobre Miriam, aliás, a única mancha sobre a sua irmã foi a sua crítica a Moisés, está em Números 12. A única mancha que ela teve na vida ministerial do seu irmão foi por ela criticá-lo. Mas qual é o servo que não erra, né? Ou qual é o irmão que não falha, que não erra? Eu quero falar sobre 3 aspectos deste assunto. Um problema antigo é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, eu quero falar sobre uma solução divina. E o terceiro aspecto, eu quero falar sobre um pecado impulsivo. E o primeiro aspecto é um problema antigo, é um problema crônico que o povo tinha no deserto, de reclamar e murmurar. Tem alguém aqui que reclama muito? Tem alguém aqui que murmura? Deixa eu falar algo para você, irmão. Não gasta tempo reclamando, mas busca em Deus soluções. Não murmure, porque a murmuração entristece o coração de Deus. Toda vez que você murmura, você fala contra Deus, você ministra contra o Senhor. Então, a partir de hoje, como igreja, vamos tirar da nossa fala todo aspecto de reclamação e todo aspecto de murmuração. Sempre quando se deparavam com um problema, reclamavam a Moisés e Arão, se lamentando por não ter ficado no Egito. Deus usa Moisés, tira o povo do Egito, da escravidão, mas o povo continua reclamando e olhando para o Egito. Isso é uma falta grave. Não vamos lembrar das coisas antigas. Isaías vai dizer isso para nós. Você sabe aonde Deus ele fica desapontado? Deus fica desapontado quando você começa a lembrar os tempos antigos.
E às vezes você começa a fazer comparação com o seu tempo de hoje. E aí você está passando por uma fase da vida. Fala assim, fase. E se ela é fase, ela tem começo, meio e fim, ok? Porque ela é só uma fase. E aí você pega talvez uma fase que você está passando, e talvez ela não é tão boa, mas é natural, nós somos seres humanos, vamos passar por algumas situações. E você faz comparação com o passado. Só porque agora nós recebemos Jesus, aceitamos o Senhor em nossa vida, ou Ele nos aceitou, a gente acha que tem todo o direito de viver só glória e bênção, e que a gente não cabe mais a nós passar por situações difíceis. Então nós fazemos comparações e começamos a olhar para o passado, e começamos a dizer, olha, mas antigamente eu vivia isso, mas antigamente não me faltava isso, antigamente, porque lá atrás. Deus fica desapontado com o seu antigamente. Eu acho que o nosso passado, ele deve ser relembrado no aspecto de como um testemunho, como o pastor Amir disse aqui. Eu era, mas o Senhor me guardou, me livrou, me protegeu, me deu vida, me deu mais chance, por isso que hoje eu estou aqui. Então, da forma que você lembrar do seu passado, ou você está ferindo a Deus, ou você está exaltando a Deus. Tem duas formas de você lembrar do seu passado. E era só passar por uma situação que aquele povo ia lá, Moisés, é o seguinte, nós estamos sem água de novo. A primeira vez que eles estavam sem água, estavam com sede, Deus falou para Moisés, vai lá e fere a rocha. A primeira vez Deus mandou ferir. Moisés foi e feriu. A água saiu e eles beberam. Então para que reclamar e murmurar, se eles já sabem que Deus tem o poder para prover água? Você sabe que Deus tem condições de prover água para você. Você sabe que Deus tem formas milagrosas de fazer uma obra de salvação na tua casa, na tua família, nos teus... Você sabe sim. Mas às vezes a gente fica querendo lutar contra Deus e começamos a murmurar, a blasfemar, a criticar a forma que Deus está fazendo. Porque antigamente, agora, olha como que está. E Deus te reprova quando você faz isso. As dificuldades servem para mostrar o que há de melhor ou de pior dentro de nós. E leva-nos a amadurecer ou a nos tornar ainda mais infantis. Tiago capítulo 1, do versículo 2 a 8 vai dizer sobre isso. Então, as dificuldades, ela tem um propósito na sua vida, você sabia ou não? A gente fala, por que tanta dificuldade, por que tanta prova, por que tanta necessidade? Se você usar isso como um instrumento, como um canal, para você programar toda a sua força, a sua energia para louvar e engrandecer a Deus, Ele vai te dar vitória rápido nesse processo. Se você não entender que o processo que você está passando tem um único objetivo de louvar e adorar o nome dEle, fica difícil Ele fazer você passar. Então Ele quer que você passe pelo processo, mas que você tenha consciência de que esse processo que você está passando tem um propósito de engrandecer e louvar o nome dEle, porque Ele vai mostrar o quão Ele é fiel na sua vida, o quão Ele é fiel. Deus não brinca com você. Deus não é menino para ficar brincando com você. Ele está vendo a sua situação, a sua circunstância. Agora você precisa tomar posse da sua identidade de filho e dizer, eu sei, Pai, o que eu estou passando. Pode confiar em mim, porque eu vou continuar sendo fiel com o Senhor. Aprova-me, Senhor, porque te glorificarei as nações. Declara sobre a tua vida o que você vai fazer após essa situação. Mas eles reclamavam, então eles mostravam que o coração deles só estava
na verdade, péssimo. O coração deles estava no Egito. O coração deles eles eram muito infantis ainda. Eram meninos. Aliás, o Egito, eles tinham saído do Egito. Irmãos, como é difícil você arrancar o Egito de dentro de você. Como é difícil. A todo momento, você começa a lembrar ou a relembrar de coisas. E às vezes parece que a gente começa até a louvar o Egito, até adorar, sabia? Mas o Senhor nos reprova. Então nós podemos nessa noite amadurecer. Você pode amadurecer hoje aqui e dizer: não, eu vou tomar uma posição. Vou vou sim, vou tomar uma posição de um homem e de uma mulher de Deus. E isso é um retrato claro do cristão confesso, que ainda ama o mundo. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17. E que se volta para o mundo em busca de socorro cada vez que há um problema. Toda pessoa que é infantil na fé, toda vez que ela tem uma crise dentro da obra de Deus ou na casa de Deus, ela vai buscar socorro no mundo. Ela vai buscar refúgio lá no mundo. Ela vai buscar, talvez, a se esconder no mundo. Irmãos, deixa eu falar algo para você. É necessário você ser confrontado. Você só vai se tornar uma pessoa madura na fé quando você conseguir lidar com o confronto. A hora que você for confrontado e você se continuar na sua posição de filho, você vai se tornar apto a receber toda a sorte de bênção do Senhor, todas as sortes de bênção. Você vai ser confrontado e você vai continuar se posicionando como filho. Não, eu não abro mão. Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão do meu chamado. Eu não abro mão do meu batismo. Eu não abro mão do que eu fiz, crendo que o Senhor é o meu Salvador. Eu não abro mão disso. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Ainda que as pessoas se voltem contra mim, ainda que as pessoas falam mal de mim, ainda que o meu nome fique manchado, eu não vou voltar mais atrás. Eu estou convicto de quem me chamou, eu estou convicto, quem me limpou, me purificou, e Ele que me justifica. Não é os meus lábios, não sou eu que vai me defender. Irmão, usa o tempo ao teu favor. Usa o tempo ao teu favor. Isso é uma chave que eu vou te dar. Se você esperar as coisas vir à tona no tempo certo, você vai ser justificado. As pessoas podem falar de você, podem inventar história, as pessoas podem dizer: você é isso, você é aquilo. É como Moisés, irmão. Nós podemos aprender com a história de Moisés, ou a gente pode ser reprovado como Moisés nessa noite. A gente que vai escolher, está entendendo? Eu não estou dizendo que você está reprovado, eu estou dizendo que a história de Moisés nos ensina muita coisa. E nós podemos sair daqui hoje aprovados, mas também podemos sair daqui reprovados. Vai depender do quê? De você. Vai depender de nós, de se posicionar e dizer: não, eu não abro mão, o Senhor me chamou. É interessante que Deus fala para Moisés nessa segunda vez: Moisés, vai lá, pega a vara, porque quando o povo começa a murmurar e não entende o luto de Moisés, a sua necessidade, a sua dificuldade, ele pega Arão, e antes de entrar na tenda da congregação, na tenda da arca da aliança, ele se prostra no chão, e ele põe o rosto em terra, e ele começa a clamar a Deus, dizer: olha, o povo vai me apedrejar, porque o povo está reclamando que está com sede. Aí Deus se manifesta para ele, fala assim: ó, pega a vara que está aí, e reúne os príncipes, e vai até a rocha, e chega lá, ô Moisés, e fala com ela. Repete essa palavra comigo, fala assim: ó, fala com Deus.
Percebe-se que a gente fala com muitas pessoas, né? A gente fala com muitas pessoas. A gente conta da nossa vida para muitas pessoas. A gente fala, mas às vezes a gente não vai à pessoa certa. Mas Moisés diz que, a Bíblia diz que Moisés se prostrou no pé da entrada, assim, com o rosto em terra. Aí Deus se manifestou e falou para ele: vai lá, está vendo aquela pedra, a rocha? Vai lá e fala. E ele estava enfurecido. Ele pegou aquela vara. Irmãos, deixa eu explicar algo para você. Eu fico imaginando uma pessoa que está em crise na sua vida, está com muitos problemas na sua vida, e ele precisa ouvir a voz de Deus. Eu fico pensando se essa pessoa vem visitar a gente aqui, ou ele congrega aqui, ou é um obreiro daqui, e antes dele entrar por aquelas portas, ele se prostra no pé da porta assim da igreja, e começa a clamar, chorando e dizendo: Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor. Olha a minha história, olha a minha situação. Eu fico imaginando o que mover que ele vai atrair aqui para dentro. Mas a gente entra e sai, nem sequer dobra o joelho, faz uma oração. Se o pastor falar algo que me motiva, eu dou glória. Se ele falar algo que não me motiva, eu vou ficar quieto na minha, tá bom. Então a gente não vem prestar culto a Deus, a gente vem ver o culto dos outros. Mas o Senhor está te chamando para uma intimidade, pelo amor de Deus. Nós não precisamos mais de um Moisés, irmão. Hoje você é o Moisés aqui. Se você clamar a Deus, o Senhor vai responder a sua oração. O Senhor vai falar com você hoje. Ele vai continuar falando, porque eu acredito que Ele já falou muito aqui já hoje. E você pode ser aquele que na porta da congregação, você se prostra ali e grita. Eu não sei qual é a tua intensidade, a sua necessidade para esse clamor, mas o Senhor, Ele responde todo aquele que ora. Ele responde. Em Números 14:5 vai falar que Moisés se prostrou com o rosto em terra. Em Números 16:4 vai falar que Moisés se prostrou com o rosto em terra. Em Números 16:22 vai falar que Moisés se prostrou com o rosto em terra. Em 16:45 também ele se prostrou com o rosto em terra. Também no capítulo 22 de Números, no versículo 31, também ele se prostrou com o rosto em terra. E todas as vezes que ele se prostrou com o rosto em terra, o Senhor se apareceu e falou com ele, e ele ouviu a voz de Deus. Toda vez que você se prostra, o Senhor fala com você. Toda vez que você se humilha e se coloca no pó, o Senhor vai se levantar ao teu encontro. Alabachara cantaralamácia. Toma cuidado, irmão. Muita incredulidade e murmuração prejudica o desenvolvimento da liderança. Muita incredulidade. Se você entra muito cético, estou seco, prejudica o trabalho de qualquer liderança. Isso daí pode ser lá na sua casa. Você, pai e mãe, quando os filhos não acreditam muito no pai e na mãe, prejudica a disciplina. É ou não é? Prejudica. O pai e a mãe orientam, o pai e a mãe conduz, mas o filho, não estou nem aí, estou cético por que ele está falando. O que acontece com os filhos? Volta machucado. Pai, mãe, normalmente é assim. Filho, vai cair, cuidado, não desce daí. Não, buf, cai. É ou não é? Estou falando em todos os aspectos, irmão. Toma cuidado, não confronta. Presta atenção no que Deus está falando. Se você parar de murmurar
e você começar a se envolver com o ambiente. Coloca Salmo 106 aqui para mim, por favor. Salmo 106, versículo 32, 33. Bota aqui, abre aí comigo, você que está com a Bíblia aí. Quem achou? Salmo 106, será que eu estou falando certo? Versos 32 e 33. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa de quem? Põe o outro. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Irmão, Moisés, ele não é detentor de todo o poder. Embora Deus tenha que usar o Moisés para abençoar o coletivo. Ele não é o detentor de todo o poder. Mas também o povo não consegue ir sem o apacentamento de Moisés. Tem que ter um trabalho em conjunto, tem que ser algo muito bom, maravilhoso, tem que ser saudável. Tem que haver diligência, simplicidade, tem que haver verdade naquilo que estamos fazendo juntos. É onde Deus vai ordenar a bênção. Moisés se irritou, o povo se voltava contra ele. Irmãos, é igual, seja na empresa, seja no lugar onde você trabalha, eu não sei, as pessoas às vezes praguejam e amaldiçoam os seus patrões, os seus chefes, os donos de empresa. Para com isso, abençoa ele, ora por ele. Mas ele é um ímpio, pastor, abençoa ele, o recurso vem para a tua mão, ora por ele. Fala para o Senhor tocar no coração dele. Mas ele é um ímpio, pastor, ora por ele. Você só ora por justo? A Bíblia diz que o Senhor se alegra com aquele que estava perdido. Então ora por todos. Ora pelo teu chefe, abençoa ele. Fala, Senhor, eu abençoo esse chefe, esse boca aberta aí. Abençoo ele, Jesus. Ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser uma mulher, ela vai ser uma mulher de Deus. Libera palavras de bênção. Não fica praguejando, falando mal, não, irmão. Isso não resolve nada, só piora o ambiente, a situação fica pesada. E as coisas não fluem. Acho que o Senhor nos trouxe hoje aqui para nos ensinar algumas coisas, amém? Está tudo bem com você? E quando ouvir Deus, porque você vai buscar, amém? O Senhor vai responder, ok? Mas quando você ouvir Deus, presta atenção nos detalhes, porque nem sempre é igual como você fez. Agora é diferente. Agora ficou legal. Levanta a sua mão santa assim, ó. Fala assim, agora é diferente. A primeira vez Deus falou, vai lá e fere. A segunda Deus falou assim para ele, fala com a rocha. Não adianta continuar ferindo. É necessário você entender os detalhes da voz de Deus. E às vezes o problema não é você não ouvir a voz de Deus. Às vezes o problema não é a questão de você não ouvir. O problema é você não entender os detalhes da forma que Deus está falando. E o detalhe faz toda a diferença. Faz ou não faz? Saiu água ou não saiu? O resultado não foi o mesmo? Saiu água. A primeira ele feriu, a segunda que era para falar ele feriu. Ele desobedeceu, fez do jeito dele. O resultado deu igual ou não? Deu, mas ele foi reprovado. Então nem sempre o que vamos fazer é igual, porque a revelação continua se movimentando para nós, amém? Glória a Jesus.
Presta atenção nos detalhes. Fica atento à orientação. E eu vou falar algo, tá? Eu acredito que talvez essa vara era a vara de Arão, não era a vara de Moisés, porque ele estava à porta do lugar santíssimo. Possivelmente ele pegou a vara de Arão. Alguns acreditam. E a vara de Arão foi a vara que estava morta e floresceu diante dos olhos da tribo de Israel. Então aqui é uma simbologia. Talvez a vara de Moisés era a vara do conserto, mas a vara de Arão era a vara da graça. Na graça você não bate, na graça você dá a face. Na graça você não acusa, na graça você suporta a acusação. Na graça você não pensa mal, na graça você deixa os outros falar e pensar mal de você. Na graça você não se defende, você fica inerte e deixa que por si só o Espírito Santo vai falar por você. E dá a entender que essa vara era a vara de Arão, e é a vara que floresceu diante dos olhos. Era uma vara seca, morta, mas diante das tribos floresceu a de Arão. Deus deu vida à vara de Arão. Entendeu ou não? Em Êxodo 17, 1 e 7, quando Deus Ele está falando para Moisés, eu vou fazer um explicado aqui. Deus está fazendo o seu trabalho magnífico e está espelhando para o futuro. E eu caco os meus botões, eu estou falando que isso é a minha palavra. Deus fazendo uma obra tão linda no meio daquele povo. Tirou da escravidão, agora vai manter e vai sustentá-los. É pura graça, é misericórdia, é bondade. E Deus, ali com Jesus e com o Espírito Santo, talvez dizendo: olha, eu estou mostrando para Moisés que agora não precisa mais ferir, porque o Filho do Homem vai ser ferido só uma vez. Em Hebreus vai dizer isso. Ele não precisa ser ferido duas vezes. E a rocha que simboliza Jesus Cristo, porque Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele simbolizava a segunda rocha, então a segunda rocha não poderia ser mais ferida. E eu fico imaginando a expectativa de Deus fazendo um projeto na sua vida, assim como fez na vida de Moisés. E Deus ali na sua santa reunião dizendo: olha, ele vai entender os meus planos, porque eu estou escaneando para o futuro. Ele vai entender, ele está envolvido comigo. Eu falei para ele que ele era só falar, ele não precisava ofender. Ele vai entender que essa rocha aponta para o futuro. Então Moisés, enfurecido, naquele impulso de raiva, de ira, ele pega a vara, vai lá e fere duas vezes. Aquilo entristeceu a Deus. E eu vou falar para você, não tem mais nada que entristece a Deus ou o seu pai, o Abba, é você não entender a obra que Ele está fazendo na sua vida. Eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo nada. E dando a murmurar, e dando a reclamar. Se coloca à disposição de Deus. Se coloca à disposição de Deus. Jesus representava a rocha que seria ferida. Está lá no versículo 7. Depois você olha lá, ele fere, bate iradamente. E ele indaga a Deus. E Deus estava... O povo estava murmurando, dizendo assim: será que Deus está no meio de nós? E simbolicamente aquela rocha era Jesus.
Simbolicamente, aquela rocha representava Jesus. E eles não estavam vendo a forma de Deus trabalhar, eles não estavam entendendo. Mas o Senhor estava olhando para aquilo que era a sua obra de perfeição. Por isso aquele lugar chamou de Massá e Meribá, que significa provando e contendendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3 até o 5, vai falar que Jesus é a rocha. Se você pegar 1 Pedro capítulo 2, versículo 3 e 5, Pedro vai falar que Jesus era a rocha. Por que a gente rejeita tanta rocha, né? Por que a gente resiste tanto à rocha? Mateus capítulo 1, versículo 23, eles não entendiam se Deus estava no meio deles ou não. Mas diz que uma mulher iria gerar, o nome dele é Emanuel, porque ele é Deus conosco. Ele nunca foi Deus longe de nós. Ele que quis assim. Independente da gente servir ele ou não, ele continua sendo Deus. Mas ele sempre foi Deus conosco. Ele sempre foi Deus contigo. E talvez você possa até indagar e dizer assim: Deus nunca foi comigo. Eu posso até ouvir algumas coisas assim: Deus não me vê. Comigo é diferente, parece que comigo é mais difícil. A rocha representa Cristo, nosso Senhor, que se entregou na cruz apenas uma vez e não precisou ser crucificado e ferido novamente. Hebreus 9, 26 e 28 vai dizer isso. Ele estava dizendo assim: Moisés, presta atenção. Até agora você usou cajado, liberou praga. Moisés, até agora você usou a vara, abriu o mar. Até agora foi muitos sinais, foi com força e com violência. Mas quando eu enviar o meu filho, que é a rocha, ninguém vai precisar mais usar de força e de violência. Basta só orar e pedir para ele. Será que está escrito na Bíblia que basta você pedir com fé? Basta só orar, só falar. A Bíblia vai falar que o poder da vida e da morte está na... Muito bem. O poder do quê? Da vida e do quê? Se o poder da vida e da morte está na língua, cuidado. Você pode liberar a morte ou pode liberar a vida. Está aí em você? Sim ou não? De agora em diante devemos orar e confiar no Senhor. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 a 3. O que vai dizer aqui? Coloca aí para nós. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam o quê? E o quê? E o quê? Vamos melhorar isso. Primeiro, fazer o quê? Segundo. Terceiro. E fazer o que mais? Por quantos homens? Mas não é só para os santos, não? Não é só para os bonzinhos? Não é só para os chefes legais? Não é só para os crentes? Todos, repete assim, ó, todos os homens. Será que tem mais versículo? Põe o 2 aí, vamos ver se desenrola. Pelos reis e por todos os que estão em... O que é eminência? Autoridades. Para que tenhamos o que? Uma vida? Ai meu Deus. E o que? Em toda piedade e honestidade. Porque isto é o que? Não, isso é o que?
Para você ou para quem que é? Porque isso é bom e agradável diante. Posso ouvir um amém? A sua oração, a sua súplica por todos, pelas autoridades, irmão, não importa. Eu tenho que tomar cuidado que eu vou falar aqui, mas não importa em quem você votou, não está em pauta aqui. Você vai ter que orar por todos. Isso é uma igreja sábia, uma igreja inteligente, tá? Mas ele bate tabaca, ele faz não sei o que, ele vai, não estou nem aí, eu vou orar por ele, eu vou clamar por ele, para que possa haver paz, para que possa haver sossego em nosso meio. Deus muda, Deus diz que Ele consiste reis, mas também Ele abate reis, Ele é o Senhor de tudo, Ele domina sobre os céus e sobre a terra. Posso ouvir um amém? Mateus 21, 22, estou encerrando, meu irmão. Mateus 21, 22, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver o que Jesus disse para nós. E o que? Precisa mais de um cajado aí para bater alguma coisa ou não? Cadê o cajado? Vamos bater aí ou não? Você está precisando de uma vassoura santa para varrer alguma coisa? Você está precisando de uma campanhazinha? Está precisando de um envelope? Está precisando de um lenço? Até tem um lenço aqui. Já usei o lenço, já vi pessoa ser curada, mas eu nunca fiz uma campanha de lenço. Eu não posso confundir as coisas. Eu não tinha o que dar para a pessoa estava em coma, desenganada, ia morrer, mas ele me ouvia. Eu falei para ele: olha, eu estou dando o meu lenço pessoal para você. Quando eu dei para ele, ele fez assim, ó, segurou. Depois de poucos dias ele saiu do coma, do UTI. Isso aí foi a fé dele, ele pegou o lenço. Mas, e tudo que o quê? Pedirdes. Como? Em oração, crendo, o quê? Então basta você orar, basta você abrir essa boca cheia de dente santo aí e dizer: Jesus, olha a minha causa. Amém? Mateus 7, 7 e 11. Agora nós vamos para a reta final. Mateus 7, 7 e 11. Vamos ver mais sobre isso. Pedir o quê? Buscar e o que? Bater e 8. Porque aquele que pede, que coisa linda. Aquele que pede e o que busca e ao que bate. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, aleluia. Quanto mais o quê? É letra maiúscula ou não é? É o nosso Abba, que estás nos céus. Dará o quê? Eu vou encerrar com esse versículo aqui. João 19, 33, 34. Eu saí do aspecto de pedir e orar. Jesus está crucificado agora. Está lá, ó, por mim e por você. A pedra está lá, ó, pendurada. Estou conjecturando aqui, amém? Lá no madeiro. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, o soldado, não lhe quebraram as pernas. Contudo,
um dos soldados lhe furou o lado com uma, e logo saiu o quê? Sabe o que é essa lança? É uma vara, e na ponta tinha um cutelo, uma lança, era uma vara. E o soldado foi ferir a rocha pela terceira vez, mas aqui era o soldado. Saiu sangue. Por que sai primeiro o sangue? Porque precisa perdoar ele. Depois que escorreu todo o sangue, veio água. Eu nem vou entrar em água, senão nós vamos ficar até tarde. Mas a simbologia para nós, água, é o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim: vinde e bebei da água que te dou. Vinde. Apocalipse vai dizer assim que aquele que tem sede, beba de graça da água da vida. Beba. Dentro de si vai jorrar o quê? Rios de águas. Ele está falando do Espírito. Essa água viva que jorra de dentro de homens é o mover do Espírito que está dentro dele. Como é que vai sair uma torneira dentro de você dando água, irmão? Ele está falando do Espírito. É uma fonte de águas vivas que purifica as pessoas, que limpa, que santifica, que toca as pessoas, a unção do Espírito. Por isso nós precisamos nos colocar em alinhamento com aquilo que Deus quer. Vamos colocar de pé. Aleluia. Diante de Moisés estava a rocha. Moisés, vai lá e fala. Ou seja, a hora. Eu estou conjecturando aqui. Moisés, vai lá e fala para a rocha que representa Jesus, mandar o Espírito para esse povo. Lembra de Sansão? 1000, matou 1000. Você viu a unção de Sansão que fez? Matou 1000. Aí ele, vou morrer. Na caverna de Leí, lembra? Aí o Senhor foi e feriu uma rocha. Da rocha saiu água. Sansão bebeu e recobriu o bom ânimo. O Senhor tem água para nos dar. Essa fonte é inesgotável. Comece a buscar a presença do Espírito Santo. Ele vai te dar sabedoria em todas as áreas da sua vida. Se você pedir em oração, o Senhor vai te dar sabedoria. Talvez você está diante de um impasse. Talvez você está diante de uma situação. E se você for usado por impulso igual Moisés, você vai se tornar infantil e vai ser rejeitado naquilo que Deus pediu para você fazer. Você vai ser reprovado ali. Mas não age pelo impulso, espera em Deus, busca a presença do Espírito para que Ele revele para você. E através do Espírito você possa recobrir o seu ânimo e fazer o que tem que fazer.